Pois é, eu nunca vi isso. Deixa eu chamar de novo aqui. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. O assunto é tão pesado que derrubou a internet. Pois é, a gente falando de bruxa. Ó, o pessoal que me acompanha aqui, eu fico aqui 3 horas e nada. Nunca Será aconteceu que comigo eles também. mudaram alguma política? E eu ia falar de uma pessoa importante aqui, fiquei até com medo agora. Ah, temos mais uma hora. Beleza. Estamos falando de bruxas, né? Do cara que foi queimado e ele não era bruxo. É, isso tudo foi protestante ou católico? Porque eu li em algum Os lugar dois. que o catolicismo ele foi mais light. Os dois. Mas na Escandinávia, nessa época que a gente está lendo agora, eram os protestantes, né? Os luteranos. Poucas pessoas sabem, mas um runologista que é uma pessoa famosa, assim, famosa, possivelmente vocês já ouviram falar dele. É o Anders Celsius, que é o cara que criou a escala Celsius. Ele Nossa. vem de uma família também de magistas, né? Ele aprendeu runas com o avô. O avô dele era magista, né? Mas não podia falar na época, né? Na época falava assim, ele é um excelente físico, biólogo, matemático, médico, como que é outro negócio que fala quando mexia com planta? É botânico? Botânico, isso. O tio dele era botânico, o avô matemático, físico, entendeu? E ele era um runologista, ele era um grande conhecedor das runas. O Bureus, ele foi a primeira pessoa que trouxe a possibilidade da inserção das runas dentro do ocultismo, né? Ele foi a primeira pessoa que trouxe um significado das runas para o uso do ocultismo. Ele publicou o Provérbio Rúnico de uma linha, que é o poema rúnico sueco, né? Que pela primeira vez trouxe um despertar para as pessoas de que cada runa tinha um significado. Antes disso, as pessoas, obviamente, tinham conhecimento oral, mas ninguém Sim. nunca tinha publicado isso num livro, né? E aí o Bureus foi a primeira pessoa que publicou em 1599. 20 anos depois dele publicar isso, a runologia se tornou um estudo acadêmico, né? Virou uma cadeira acadêmica. E aí a gente separa, né? Tem a runologia, que é um estudo acadêmico das runas, tem a runomancia, que é a leitura das runas, né? E tem a runomagia hoje, que é a magia rúnica. São 3 caminhos diferentes. Kaique, o tio Crowley tá triste que tu não citou ele hoje. Bem, vamos falar aqui. Porque é o seguinte, cara, Crowley ele não mexia nada com esse assunto de é, magia nórdica. Aliás, nem o druidismo ele mexia, que era lá da área dele, lá da terra dele. Esses assuntos ele passou longe, até porque eu acho que na época a questão da parte nórdica, o material ainda estava sendo escrito, né? Essa questão de o resgate estava sendo feito ainda. Lá século Sim, XIX, até metade do XX não tinha muita coisa. E ele era um indivíduo, ele gostava muito da parte de Kabbalah. Ele era um indivíduo muito intelectual e essas práticas nórdicas, vamos chamar de xamânicas, não eram essa vibe que ele gostava, eu né? acredito que o que estava sendo desenvolvido na época de Crowley, ele com certeza não aprovaria por ser raso demais Uhum. e porque se ele era uma pessoa muito
aprofundado na Kabbalah, porque assim, na época, por volta de 1903, né, quando o Guido von List diz que fica cego, né, que ele tem encontro com Odin. Odin fala, olha, esquece 2000 anos de história, de povo, de tudo, as runas verdadeiras são as que eu estou te dando. E dá ele as runas Armanen. E ele cria, para quem não sabe, que a ariosofia, que é a filosofia de que existe um povo escolhido que é louro, branco, do olho azul, É e que vive sobre a arbórea, né? Para quem não sabe, isso tudo foi criado, né? E acabou sustentando filosófica e ocultamente o nazismo durante muito tempo. E isso inundou o estudo rúnico durante muito tempo. E eles começaram a tentar buscar dentro da árvore da Kabbalah uma forma de trabalhar as runas para se canalizar a energia vril. Sim. Eu acho que se Crowley começasse, se Crowley tivesse um papo com esse povo, com certeza eu acho que ele ia ficar tão abismado, enojado, ia revirar tanto o olho dele, tanto que ele ia falar, olha, eu não vou perder meu tempo com essa merda, eu vou voltar para os meus estudos aqui, que são realmente interessantes. Porque quando você quer ser muito bom em tudo, você é ruim em tudo. Você precisa se aprofundar em alguma coisa. Eu acho que isso estava meio longe do que da linha dele, e é uma coisa muito alemã, né? Uma coisa muito... Porque pensa só, a Kabbalah, ela é um caminho de vida. Ninguém aprende Kabbalah fazendo 3 aulas com Yair Alon. Apesar de uma pessoa aí falar que fez. Tem gente, né? Tem uns trolls aí que dizem que sim. Né? Que viraram até judeu aí fazendo 3 aulas com Yair Alon. Tem uns 3 anos que eu tô com o Rafael Dyer aí e só freia na minha vida, né? Só chicote no meu lombo. Tô na escolinha também do Yair, mas sou uma sementinha lá, né? E olha que a gente cria grupos com egrégoras que tem estrutura na árvore da Kabbalah, porque para você ter uma egrégora boa de grupo, para o grupo sobreviver, você tem que sustentar uma egrégora, enfim. Sim. Pensa que para você poder trabalhar com as runas, você tem que conhecê-las profundamente, para você trabalhar com a Kabbalah também. Então, aí vão alguns anos de dedicação, de estudo, de conhecimento e de material também. Hoje nós temos acesso aos dois. A gente tem internet, a gente tem bons livros, a gente tem bons mestres, né? A gente tem coisa que essas pessoas não tinham e que graças ao universo que não tinham, né? Então, assim, hoje você bate o olho e você vê que, pô, tinha um erro aqui, tinha um erro ali. É por causa disso, disso e disso que não conseguiram, né? Então, assim, às vezes a pessoa foi lá, eu quero canalizar isso através disso, disso e disso e usar runas. Poxa, usou a runa errada, traçou a runa errada, usou um significado completamente errado para aquela runa, escreveu a palavra do jeito que fala, não usou a regra gramatical básica daquela escrita da runa, escreveu na língua dela, usando o Elder Futhark. Então, assim, não usou uma... Então, assim, ainda bem, não fez efeito mágico. Só isso. É questão, porra, dos ariosofistas usarem a Kabbalah, porra. A Kabbalah é coisa de judeu. Então é difícil eles pegarem isso. Não rolava de jeito nenhum, né? E quando os nazis tomaram lá o poder, eles fizeram o favor de expulsar todo mundo que sabia de magia, todas as ordens iniciáticas, e eles ficaram com uma visão torta das runas, né? Lá do guru lá do Himmler, o Karl Maria Jungblut, que escreveu um monte de merda. Então a tal da magia nazi, o ocultismo nazi, gente, desculpe, mas não existiu. O que existia era a aplicação dos símbolos nórdicos e das runas. A aplicação ali é daquele jeito agora.
o ocultismo nazi, vocês esqueçam. Eu escrevi um texto disso no meu Medium, eu vou pôr depois no Insta, mas o texto mais é compacto. Mas, gente, essa coisa do ocultismo nazi veio depois da guerra. Sim, Essa sim. coisa depois da guerra. Entendeu? Que as pessoas Era uma forma de tentar fortalecer, de tentar unir, de tentar fazer alguma coisa nesse diminuir o que sentido, aconteceu lá com diminuir. os Isso nazis, é aí. criticar. Gente, é Hellboy, desculpe. Nazi chamando demônio não tem nada a ver com a história. Tem um livro que ajudou muito nesse mito, O Despertar dos Mágicos. Uhum. Esse é um livro clássico, que os caras começaram a viajar muito nisso. Foi escrito em cima de um artigo do cientista alemão dos anos 50, né, que viajou nas ideias, dizendo que tinha grupos nazis que mexiam com isso e não tinha nada disso. O cara inventou, ele fez um artigo para uma revista de sci-fi. Meu Deus. Aí, se a versão é melhor que a verdade, fica-se com a versão. Né? Assim, teve dois grandes golpes na magia nórdica, né? O cristianismo e o nazismo. Foi. Os, Foram a, dois grandes a golpes. ariosofia, né? Foram dois grandes golpes, tanto Sim, que é aquilo, o pessoal juntou o ocultismo com o paganismo nórdico. Para eles sim, é porque a mesma coisa. o que acontece? As pessoas tinham já o sentimento do romantismo, o sentimento de juntar a antiga Germânia. E assim, gente, aquela região estava toda cagada, né? Polônia, Ucrânia, Alemanha, estava todo mundo passando por uma crise terrível, todo mundo passando por um desemprego enorme. Então, assim, juntaram um povo e criaram um inimigo comum para aquele povo odiar, né? E tentaram dar alguma coisa algum propósito para aquele povo. Exatamente. Tem uma E aí colocaram, olha, nós já fomos grandes, olha, nós já fomos poderosos Atlântida, no Thule, passado. Isso aí. É isso aí. Hiperbórea. Análise sociológica, porque no final do século XIX, Revolução Industrial, sim, o modo de vida mudou muito. Uhum. Né? Então, muitas pessoas nas cidades, muita perda de emprego, e aí os Foi um valores desemprego mudam. enorme. Os Sim. valores morais mudam. E aí, E os que ficaram presos no passado, tem gente que não acompanhou isso, então houve esse período do olha, romantismo, uma nostalgia e historicamente aí assim, imprecisa. quando você cria uma ideia de um passado perfeito, né? Olha, nós éramos grandiosos, olha só os nossos deuses como eram, olha só como nós podemos voltar a ser grandiosos. Às vezes a gente pensa que é algo muito distante, mas nós, aqui no Brasil, se alguém virar, cria não estou falando de político A nem B, estou falando de um político populista qualquer. Sim, Um populista, né? Nós temos dois grandes populistas dos dois grandes polos. Mas cria-se um populista que promete muito emprego e que fala assim, olha só, os indígenas gostam de viver na floresta. Então a gente vai pegar um pedaço de floresta, vai colocar todos os indígenas ali naquele lugar, naquele espaço, e no lugar de não fazer nada, a gente vai dar um emprego para eles trabalharem, para eles poderem ajudar o Brasil. Eles vão produzir para ajudar o Brasil. E a gente vai dar um salário para eles, vão ajudar no nosso PIB. Vocês concordam com isso, gente? E parte da floresta ali a gente vai explorar. O que vocês acham? Não vai ter problema no meio ambiente. Quantos brasileiros você acha que vai concordar com isso? Um monte. Isso é campo de concentração. A gente vai sim, sim. juntar todo mundo num lugar, vai dar trabalho para todo mundo, vão ajudar no PIB.
Isso é campo Exatamente. de Dá concentração. trabalho. É discursinho fácil, né? Deus, pátria e família, trabalho. Pô, quem é que não gosta disso? Todo mundo Família quer e isso. trabalho, né? Então, mas aí como é que se aplica isso aí, né? Porque a questão é aquela, quando você fala de Deus, o Deus que está sendo dito é o de todo mundo? O meu também vai ser aceito? O do terreiro vai ser aceito? Ou é um só? Ou o meu vai ser Um só não pequenado, é. né? Um só, mas não é mesmo. É a Mesmo? galera da... Eu vou poder cantar o ponto de Exu na igreja, lá no hospital, igual o pessoal da igreja evangélica vai cantar no templo. Não. Na aula de religião é na escola, pode chamar um dia um preto velho para falar com as crianças na aula. Não vai. Mas um pastor eles chamam. Primeiro dia de aula do meu filho na escola. Ele chegou em casa e falou assim: mãe, eu tô muito triste. Eu falei: por quê, meu filho? Ele falou: mãe, a professora hoje deu o primeiro dia de aula de ensino religioso e ela estava falando da criação, que Deus criou homem e mulher. Por isso que Deus criou homem para ser homem e mulher para ser mulher, para a gente poder ir para o céu sendo assim. Para não dar confusão na terra, Deus colocou o homem do jeito que ele é, a mulher do jeito que ele é. Para o homem gostar da mulher, a mulher gostar do homem. Eu fiquei pensando: mãe, e o homem que casa com o homem? Mesmo se ele for uma pessoa boa, ele não vai para o céu? Depois eu Aí pensei assim: começa. mas o céu nem existe. O meu filho falando: mas o céu nem existe. É porque ele devia chegar lá, ó, gente, é o seguinte, tinha uma vaca no começo chamada é, Aldumbla e os deuses mamaram nela e criaram depois os netos da terra. O pior você não sabe. O pior você não sabe. Eu sou pagã nórdica e meu filho é ateu. Meu filho tem 8 anos, ele é ateu. Os filhos, eles vão contra os pais. É E assim. ele, na verdade, ele não é ateu, ele é uma pessoa lógica. Ele é uma pessoa que fala, olha, ele fala com meu pai que é cristão: você tem 60 anos, você não pode acreditar que uma vaca, que uma cobra fala. É engraçado essa parte de Aldumbla que você falou sobre a mitologia nórdica, porque exatamente na parte da vaca, a gente tem uma conexão muito forte. Poucas pessoas sabem, né? Que a raiz indo-europeia é muito forte. Então, nós temos muitas divindades nórdicas que têm conexão com divindades hinduístas, né? E a gente tem a sacralidade da vaca aí. Vocês vão ver que a Undumbla é a vaca primordial, né? Que de seus seios, né? Brotavam 6 rios de leite que amamentavam o gigante Ymir, né? A gente tem divindades nórdicas que têm o que antecede seu culto em divindades que são indo-europeias. Por exemplo, Freia e Frigg nascem do culto à deusa Pria, que é uma deusa indo-europeia, né? Que depois se divide em Pria, Frigg e Freia. Então é bem interessante essa analogia, né? A vaca tem a sacralidade na Índia, né? E dentro do panteão nórdico a gente tem a grande vaca sagrada que é a Mumba. Aí a gente vai entrar no começo, número 2. No início, havia o quê? No início havia Muspelheimr, que é o mundo de fogo, né? Uhum. E Nilfheimr. Nilfheimr significa mundo de névoa. É um mundo de névoa gelada. E no meio existia o Ginnungagap. Ginnungagap significa o vazio que engole o grande vazio. É o princípio da física, né? Então existia um universo todo que não tinha consciência de que ele existia. Existia o todo com um grande vazio. De Muspelheimr descia rios de lava e de Nilfheimr desciam rios de gelo. Quando ele se aproximava de Muspelheimr, ele se derretia e desciam cachoeiras. E isso tudo caía no grande vazio. Até que um dia
esse gelo se aproximou, esse rio, né, se aproximou tanto do fogo que os dois se tocaram. E quando eles se tocaram, houve uma grande explosão, houve uma grande expansão e ele se tornou consciente. Bacana. E quando tudo aquilo se acalmou, tinha um cubo de gelo e uma vaca. Essa vaca lambia esse cubo de gelo, né? Uhum. E tinha um gigante adormecido. Esse gigante era Ymir e ele estava adormecido e a vaca lambia o bloco de gelo. E ela lambeu esse bloco de gelo salgado, né? Tinha o sal ali que representa o mar, né? E dali nasceu Bore. De Bore, e aí, enquanto esse gigante ia se descongelando, né? Porque esse gigante ele estava congelado, da gota do suor dele brotavam novos gigantes. Ele era um gigante hermafrodita. Ele produzia dele mesmo outros gigantes, né? E Bore gera de si mesmo Buri, e Buri se casa com Bestla, que era da raça do gigante que estava descongelando. E quando essas duas raças se juntam, eles dão origem a uma nova raça, que é a raça dos Aesir. E eles têm 3 filhos, Odin, Vili e Ve, ou Odin, Lodur e Hoenir. E quando os gigantes ficam sabendo que existe essa nova raça, né, de seres, eles ficam alvoroçados. E Odin, Vili e Ve decidem que o único jeito de terminar com tudo isso, dessa perseguição que tinha sobre eles, era matar o gigante primordial do clã da mãe deles, que era Ymir. E eles entram na primeira grande guerra e matam o gigante Ymir. E quando eles matam Ymir, o sangue de Ymir e o corpo dele preenchem o vazio, que engoliu o grande vazio, e se transforma em tudo que há. Uhum. O Então eles sangue... não criam só a Terra, não. Eles criam o universo. Não, o corpo de Ymir é o universo. Ah, tá. Tá. O Odin, Vili e Ve fazem Midgardr. Mas o universo todo se transforma através do corpo do universo que é consciente e que vai se moldando conforme aquilo que cai ali, né, daquela guerra ali entre eles. E quando da cabeça de Ymir, né, da abóbada da cabeça de Ymir, é feita a abóbada dos céus, dos mundos. Dos cabelos dele é feito as florestas, né? De seus ossos são feitas montanhas. E o sangue de Ymir são os rios que correm por todos os mundos. E a partir daí eles criam um lugar para eles morarem que se chama Godheimr, que é o mundo dos deuses. E nesse lugar, nesse mundo, tem uma cidade chamada Asgardr, que é o jardim dos deuses. E aí a gente tem o mundo dos homens, que é Mannheimer, e onde nós moramos se chama Midgardr. As pessoas falam assim, mas Midgardr não é o mundo dos homens, né? Não é Midgard que a gente vive? Midgardr significa jardim dos homens. Nós vivemos na biosfera, né? Sim. A gente vive dentro da atmosfera, né? Aqui é Midgardr, dentro da Terra, né? Dentro do plano onde a gente está andando, onde a gente está vivendo, onde a gente está caminhando, mas existe a parte mais profunda da Terra, existe a lava na Terra, existem os lençóis freáticos, essa parte não é considerada Midgard, essa parte é considerada Mannheimer, faz parte do mundo dos homens, mas não é o jardim onde os homens andam, é terra dos Landvaiter, dos espíritos da Terra. E dos Duvergar, dos anões. Os gigantes eles podem ser considerados um outro povo que estava naquela região antes de chegarem os nórdicos, antepassados. Dá para ter esse tipo de visão? Existe uma teoria que fala que
Odin matando os gigantes representa uma diferença de culto, que antes era um culto mais à natureza, depois se torna um culto mais bélico. Dos Mas a Vanir, gente né? não sabe se isso realmente é verdade, se isso realmente acontece, né? A gente não sabe se de fato existia mesmo um culto aos Jotunnar, né? A gente sabe que alguns dos gigantes, eles são tidos como deuses, eles estão contados, né? Algumas gigantas são contadas entre as Alcínor, alguns gigantes são contados entre os Aesir, mas a gente não sabe se tinha de fato esse culto a eles. Por exemplo, Aegir e Irão, né, que são gigantes dos mares, eles são contados como poderes e forças divinas. E existem gigantes que têm caráter péssimo, que são perigosíssimos, e outros que são considerados como divinos. É, porque, inevitavelmente, acho que dá para fazer um. Vem os mitos gregos, né? De Dos titãs, né? Cronos, né? E antes de. E antes o pai dele, que é o, o Urano, então é uma visão que havia outros deuses, outros povos ali, né, na região. Então a geração de Zeus, que seria a atual, Uhum. acabou com aquela. Então, que eu te perguntar, assim, o, o começo é bem interessante da parte do fogo e da névoa, né? E do vazio no meio, que qualquer físico já vai começar a traçar um monte de paralelos das forças básicas do universo, né? É bem. Eu acho que toda mitologia é muito alegórica, e eu É. gosto de trazer para a mitologia nórdica os significados para poder trazer essa mitologia de uma forma não alegórica. Porque quando a gente tira a alegoria, a gente pega a mensagem real daquilo de uma forma prática para a nossa vida, né? Então, eu não acredito que uma vaca lambeu um gelo salgado para transformar aquilo. Sim. Eu acredito que o universo se tornou consciente de si, que tudo que existe faz parte dessa energia densa e quente que se expandiu, se resfriou e se tornou consciente, é o que eu acredito, né? Exatamente. E que É do disso mesmo jeito que vieram uma todos os cobra nunca seres. falou com uma mulher, né? Exatamente, né? E é interessante a criação do homem na concepção nórdica, porque o homem já existia. Odin e Viliver, quando eles veem aquele ser ali, eles dizem que ele já existia, mas ele não tinha forma, ele não tinha sangue e ele não tinha fôlego. Ele não tinha forma divina. E aí o homem ganha forma divina, ele ganha sangue, boa aparência e ele ganha consciência. O que torna o homem ser vivente é consciência, memórias, lembranças, capacidade de pensar e o fôlego. É isso que o torna vivo. E cada Deus dá uma coisa para o homem para que ele se torne vivo. Eu li em algum lugar que o homem e a mulher eram madeira, eram árvore, não era? Uma Sim, coisa assim. isso é uma alegoria também. O homem, né, Askr e Embla Askr, é como se fosse um freixo, é uma madeira que é dura, ela é muito dura, mas que ela se quebra. Você Porque não dobra inverno. assim, ela se quebra, mas ela não É, enverga. E a sim, outra, ao contrário, ela é uma madeira flexível, você pode dobrá-la. E não a quero. mulher, no caso, é flexível. E o Entendi. homem é uma madeira mais inflexível. Seria uma referência à mulher ser mais flexível para poder se adaptar e o homem ser mais rígido, ter mais dificuldade de adaptação. A Marília pôs aqui que no início havia a Via Láctea, estava certa. O leite da vaca. Qual seria a visão dos elfos e dos anões dentro desse paganismo nórdico? Os elfos têm uma visão muito interessante, né? Alfheimr foi feito para Freyr e foi dado a ele pelo seu dente. É o que é dito. Presente de dente. É o que é dito nas Edas.
Freyr é o grande senhor dos elfos, mas o culto aos elfos dentro da tradição nórdica, principalmente na região da Noruega e da Islândia, é um culto a ancestrais divinizados. Eles começavam fazendo montes, e aqueles montes, né, eles faziam montes funerários, colocavam a pessoa morta ali, colocavam pedras por cima, e ali crescia-se, colocavam um pouco de terra e faziam montes. Aqueles montes artificiais, eles levavam ali a comida favorita da pessoa, faziam fogo, iam ali conversar, pedir coisas, e ali eles colocavam outras pessoas mortas da família. Então, durante muito tempo, gerações e gerações iam no túmulo da família para poder fazer aqueles pedidos. Então, os Alvar, eles se tornam ancestrais que foram cultuados por muito tempo e que se divinizaram, que se tornaram divinos. Por isso que o Alvablot, ele é um blot que não era celebrado como os outros Botar, que eram celebrados em público, todo mundo do lado de fora de casa, junto, né, unido. O Alvablot, cada família celebrava fechado dentro de casa com sua própria família, porque era um blot ligado aos ancestrais. Os elfos escuros e os elfos de luz, né, os dois são elfos. Muita gente liga ao caráter do elfo, o fato dele ser de luz ou não. Snorri Sturluson, ele fala que a diferença é que o elfo escuro, ele tinha a pele escura como Piche, que o elfo de luz, ele tinha a pele clara. Tolkien fez aí uma adaptação maravilhosa dos elfos inspirados, né, nos elfos nórdicos também, né? Ficou muito bacana. Mas os elfos, eles têm a aparência humana, né? Eles são facilmente confundidos com o humano. Eles têm aparência divina também, porque o humano, o divino e o elfo é igual. Né? Todos podem ser confundidos, tanto que muitas vezes perguntam, os deuses se disfarçam de humanos facilmente, os gigantes se disfarçam porque eles são transmorfos, então eles podem se disfarçar de qualquer coisa, mas os elfos, eles são muito belos, essa é a diferença deles. Olhar para eles é como olhar para o próprio sol, então eles têm uma beleza muito grande, eles têm uma questão de beleza muito grande, né? Mas eles podem ter o caráter também como qualquer ser humano, tá? Não tem uma coisa assim de, todo elfo é bom, todo elfo é ruim. Não. O caráter de qualquer raça depende muito do indivíduo. Sim. Então, existem elfos maravilhosos como existem elfos filho da puta. Os Vergar, né, que são os anões, dentro da mitologia nórdica, eles foram criados dos vermes que comiam o corpo do gigante Ymir. Então eles são assim um pouco estranhos, né? Feinhos, baixinhos, mas eles são grandes comerciantes e artesãos. Eles normalmente, é uma coisa da raça deles, que aí sim é da raça, eles não são muito bem-humorados com as outras raças, porque você não vê, por exemplo, o cruzamento de humano com um anão, mas eles queriam dormir com Freya. Cobraram uma noite com ela, cada um, para dar o colar para ela. Tinham essa coisa assim. Mas eles são grandes conhecedores de magia e são grandes artesãos. Então, eles dominam as gemas, as pedras, os minérios, porque eles vivem dentro da terra, né? Eles são mineradores. Então, eles conhecem todo o reino mineral. Então, tudo que se trabalha com minerais, com pedras, pertence aos Vergar. E eles são conhecedores das runas também. Vale entre os anões, foi um grande mestre de runas. Analisa aqui, a giganta Angraboda é a adorada ou não? Ela estende a pergunta. Os gigantes não são adorados, né? Então, existe assim, dentro da tradição nórdica, é muito difícil falar a tradição nórdica, porque a gente tem várias religiões dentro de uma base mitológica. Uhum. Então a gente tem, por exemplo, a Fornicidr, a Fornicedr, que são recriações de uma religião antiga. A gente tem a Asatru, que é uma religião atual mais repaginada daquilo ali que foi antigo. A gente tem religiões que são modernas, criadas com base nos mitos antigos.
Então, por exemplo, dentro da Asatru, dentro da Fornecido, dentro da Forneced, Angry Border não é adorada. Mas dentro da Rocatru, que é uma religião voltada só para o culto de gigantes, ela é adorada. Ah, A entendi. gente Então tem culto tem de um culto gigantes, só então. para gigantes, sim. Existe uma religião moderna, né, que se chama Rocatru, que é um culto específico para gigantes. É uma religião onde as pessoas cultuam as forças caóticas. Então, elas trabalham basicamente a magia com forças caóticas, o culto a forças caóticas. É porque basicamente se entende que os deuses são as forças da ordem. Sim. E os gigantes a força do caos, né? Então, tecnicamente, você precisa dos dois para viver. Você não consegue viver só de ordem nem só de caos. Né? Bacana isso. E a Rocatru é uma religião que trabalha com os gigantes, entendendo que eles trazem o caos necessário para que a vida se mova. Existem até os Lokianos agora, uma religião que só adora Loki. E o odinismo? Odin, obviamente, né? Mas como é que é esse culto? O odinismo, ele é um culto politeísta, mas que tem Odin como figura principal. Então, ele é diferente, por exemplo, da Alçatru, onde Odin pode não ser o principal deus ali do panteão, né? Porque, assim, tem pessoas, por exemplo, que seguem a Fornecido e que não tem a Fornecido, não, porque a Fornecido tem Odin como principal. Mas, por exemplo, segue a Satru e não tem culto a Odin. Tem um culto a Freyr, tem um culto a Ti, tem um culto a Thor e não tem culto a Odin. Dentro do odinismo, Odin é o deus principal, então o culto vai ser a Odin. O que acontece? De forma antiga, quem cultuava Odin, afinal de contas, né? Como era o culto a Odin na era viking? Muita gente pergunta, né? Na era viking, quem cultuava Odin era exclusivamente a aristocracia. Porque o culto a Odin demandava duas coisas: sacrifício e vinho. Quem tinha o que sacrificar? Escravo tinha posse? Não tinha. Vinho era importado. Importação hoje já custa caro. Importar vinho hoje já é caro. Antigamente era mais caro ainda. Né? A gente compra vinho importado em mercado, mas pensa se você tiver que importar um vinho lá de Portugal. Você quer comprar alguma coisa, pagar imposto, né? Enfim, tudo isso custa caro. Então, assim, a aristocracia cultuava Odin porque Odin é um deus aristocrata. É o chefe, né? É líder. Ele é o líder, ele é o deus da sabedoria, ele é o deus da eloquência, ele é o deus da estratégia de guerra. Odin representa o homem em sua fase da vida mais realizado, mais ponderado, né? Ele não tem mais as paixões da juventude, ele não tem mais os impulsos da juventude, né? Que o homem tem. Então ele era um deus cultuado pela aristocracia. Enquanto Thor era o deus mais cultuado pelas pessoas do campo, pelas pessoas mais simples. Thor toma cerveja, Thor recebe aí, né, uma Itaipava. Não dá Itaipava para Thor, gente, pelo amor de Deus, tá? Thor bebia cerveja. Gasta um dinheirinho com ele, né, gente? A principal oferta para Thor, né, era cerveja, que as pessoas davam aos deuses aquilo que elas muitas vezes bebiam, né? Apesar dele também receber sacrifícios, né, de animais, até sacrifícios humanos, num culto específico, num rito específico de Sting a cada 9 anos, normalmente se sacrificava bodes a Thor. Para sacrificar bode, você tem que ter uma grana. Para Odin era um cavalo. Grana. Tem que ter grana. Até hoje, para quem tem um cavalo para poder sacrificar. Não é barato. E bode também. Bode não é barato, não. Um bode bom tem que ser um bode bom. Não vai comprar um bode magrelo só
Sua pele e osso. Pensa só a diferença, né? Odin Bacana. antigamente bebendo vinho chique, comendo, bebendo sangue de cavalo, de repente a gente invoca ele, o que tem ali? Uma vela azul, um copo d'água e um café coqueiral. Ele fala, eu caí. Puta que pariu, Jesus, o que é que você fez comigo? Exatamente. Thor era filho de uma giganta, né? Sim, Thor é filho de Jord, que é a personificação da terra. Porque assim, Odin ele não tinha preconceito, entendeu? Olhou, sorriu, mandioca no bombril. Ele e Zeus, né? Não Vai ver ter uma coisa de Zeus nele. Zeus também passava o passava o rodo. rodo geral. E o nórdico, ele não tem muito esse negócio da deusa também já ter filho antes do casamento. Esse negócio, o Red Pill é da agora. Porque Entendi. Thor, ele pegou, por exemplo, lá a esposa dele, né? A deusa Sif, ela já tinha filho antes de casar com Thor, ela casa com ele, já tendo filho de outro que a gente nem sabe quem que é o pai. Não tinha problema, entendeu? Frigg casa com Odin, tendo filho do monte de deuses. Gente, Heimdall tem 9 mães. Cada uma gerou ele um mês. Não tinha problema nenhum, entendeu? Odin pegou as 9 irmãs. Odin pegou as 9 irmãs por tabela. Não tinha problema, entendeu? E aí o pessoal fica falando de monogamia hoje. Não, vamos agora falar da outra fonte verdadeira e fidedigna, a série Vikings. O que tem de bom na série Vikings de real? O rolo. O rolo? Eu assisto pelo conteúdo. Não, vamos lá. A série Vikings, ela é uma série cinematográfica, né? Que ela pega ali algumas sagas e ela retrata alguns personagens que existiram dentro das sagas nórdicas. Alguns personagens ali são reais e alguns não são reais. Então ela mistura sagas. Acontece que por essa questão, né, de misturar sagas, isso acaba criando situações que às vezes as pessoas não entendem que aquilo é uma série cinematográfica. Então, por exemplo, o Rolo, né, ele existiu, mas ele não era irmão de Ragnar. O Rolo, ele foi avô do Ricardo Coração de Leão. Uhum. Ele fundou, né, ele fundou ali uma dinastia normanda, né, na França, né? O Ragnar tem a saga de Ragnar Calças Peludas. O Sigurdur, né, tem uma cena muito interessante na série, que a Lagertha, ela vira para Aslaug e fala assim, Aslaug fala assim, quem é seu pai, Lagertha? Aí a Lagertha fala assim, meu pai é fulano, fazendeiro, e o seu? A Aslaug fala assim, meu pai é o Sigurd. Aí a Lagertha fala assim, qual o Sigurd? A Aslaug fala assim, o Sigurd. E aí eles têm um filho, né? E aí a Aslaug fala, meu filho vai se chamar Sigurd, vai nascer com uma serpente no olho, igual meu pai. Sigurd, ele era simplesmente o maior herói de todas as sagas nórdicas, matou uma serpente, né? O dragão Fafnir. E Fafnir com Sigurd é um mito que ele é representado em toda a Europa, né? O herói que mata o dragão, né? São Jorge com dragão. Você vê em vários mitos medievais o herói matando o dragão. E esse mito do herói matando o dragão, dentro da mitologia nórdica, ele é muito antigo, ele precede o século X. Então, assim, o Ragnar, ele realmente teve as 2 esposas, a Lagertha e a Aslaug, só que a Lagertha não teve nenhum filho com ele. O Bjorn é filho da Aslaug. Desculpa, gente, quebrar o coração de vocês. O Rolo não era irmão dele. O Ivar não era malvado daquele jeito. O Ivar realmente descobriu a Groenlândia. E assim, por exemplo, a parte das roupas, né? A indumentária ali é toda errada. As tranças, né, que a Lagertha usa são tranças africanas, não são tranças nórdicas. Uma coisa muito interessante também é a parte da maquiagem, né?
A gente sabe que os nórdicos pintavam o olho de preto. Homens e mulheres, eles tinham mania de pintar, de passar lápis no olho, né? Tipo um carvão no olho para ressaltar o verde do olho. Mas eles não faziam aquela pintura toda no rosto, como é Sim. feito ali. As runas nos escudos são o que mais mata, porque aquelas runas são do Elder Fultar, que eles não pintavam runas no escudo. O escudo tá errado, a armadura também para a época. É tudo artístico, né? Tudo A apresentação. parte da indumentária é toda representação. Porque, assim, existe o recreacionismo histórico e existe o vikinguismo, que é hollywoodiano. Então, eu Sim. acho gostoso assistir e relaxante assistir, sem ficar se cobrando muito ser acurado historicamente, sabe? Não dá para você cobrar que toda a série vai ser acurada historicamente. Pelo menos não puseram um elmo com chifre, né? Nossa, ainda bem. Pro inimigo pegar assim e levar o cara. Nessa linha, vamos falar da bússola viking, que as pessoas. Vamos falar da bússola viking. Que as pessoas colocam. Vamos não é falar uma da bússola e não é viking. E não é redonda. E não é redonda? Não. Então, é um símbolo islandês, né? A magia islandesa, ela se desenvolveu depois do século XVII, XVIII, já no século XIX, né? Os islandeses, né? A magia islandesa, ela se desenvolveu ligando a base da magia nórdica, mas com outros caminhos ocultos. Então a gente tem ali a magia enoquiana, a gente tem os selos de Salomão, né, magia salomônica, a gente tem a Cabalá, mas não é essa magia salomônica que muitas vezes é de fácil acesso hoje. Né? A magia salomônica é pós-iluminismo, né, das ordens de antigamente que as pessoas usavam, né? Então, eles começaram a desenvolver e a escrever seus grimórios, criando sigilos com base da magia nórdica, né? Com base da magia folclórica do Fjordkynugr, que significa muito conhecimento. Né? Fjord significa muito, Kynugr significa conhecimento. Então, Fjordkynugr, que é o conhecimento de ervas, conhecimento de correspondências mágicas, de peles, de pedaços de coisas, enfim, com esses símbolos que são grafismos de canalização, transmutação energética, carregamento, ativação, invocações e evocações e banimentos. Sim. Então, a suposta bússola viking, na verdade, chamada de Vegvisir, Vegvisir, ela é um símbolo que é para ser feito num papel, ela é quadrada, ela é colocada debaixo do seu sapato e a única coisa que vem escrita debaixo dela é assim: esse símbolo deve ser colocado debaixo do seu pé para que você não perca o caminho da costa. Entendi. Para que você encontre o caminho de casa. Então é meio que uma magia para que o bêbado, né, a pessoa bebe de madrugada, e aí o bêbado, gente, ele às vezes perdia o caminho de casa. Então, para ele não perder o caminho, ele colocava ali aquele trem ali para ele poder achar o caminho. Essa foi boa. Mas tem várias Vamos coisas chegar. assim, nem todas assim, nesse grimório, nem tudo era no papel. Tem uma coisa que você tem que fazer com pele de morto, tem coisa que você tem que fazer com o pelo da pessoa. É tipo um livro de São Cipriano, meu filho. É um livro de São Cipriano com magia enoquiana. Maravilhoso. 10 para meia-noite, vamos já chegando, vamos indo já para o final. Vamos aqui responder umas perguntas aqui. Marília, por acaso existe algum culto aos anões? É coincidência ou não, eu sou artesã e mal-humorada.
Não, eu não conheço nenhum culto aos anões, mas eles, as pessoas assim, magicamente, né, o magista, ele negocia com todo mundo. O magista, ele também é um grande negociador. Então, eu acredito muito que existem, sim, negociações mágicas com eles. Mas um culto propriamente dito, não. Existe alguma ideia de magia sexual nórdica? Sim, o Seider é trabalhado todo na magia sexual, é trabalhado todo no ergue. A criação, por isso que eu digo, a diferença entre a prática sexual e a manipulação da magia e da energia sexual. E Uma das como seria coisas que essa guiam o magia? Seider é o ergue, é a produção da energia sexual e da magia sexual. Por isso que muitas vezes as bruxas elas eram descobertas pela prática sexual. Muitas vezes o homem que praticava sexo com elas depois ia lá e falava: olha, eu pratiquei sexo com a fulana de tal por causa disso, então ela é uma bruxa, Entendi. por exemplo. Ela podia falar: não, eu só fiz porque eu quis fazer sexo com ele. Entendi. Ai, que bacana. Então, gente, já vamos indo para o final. Por favor, recados aí para você, dos seus cursos, eventos, passe para a gente. Ah, sim. Gente, esse ano... Bom, sigam a guilda, né? Guilda Scal, que é aí nosso Instagram, nosso canal. A gente tem 2 workshops esse ano, que são workshops internacionais, com meus grandes mestres. A gente tem um workshop com uma vulva dinamarquesa, lá do museu do Ribe Viking Center. Ribe foi um grande centro de magia, né? De magia, foi um grande centro comercial viking. E a vulva de lá vai estar disponível para a gente agora no final de setembro, para poder fazer um workshop para a gente. E a gente tem o Lars Magnar Enoksen, que também é um autor, escritor, chamou ele de o último viking vivo, em dezembro. Vai ser, todos os dois vão ter tradução para português. O Lars é sueco. Então são 2 eventos legais. E eu dou cursos de runas de magia nórdica, dou vivências sobre manipulação energética, sobre magia de sonhos nórdica, tudo nessa área. Show de bola. Eu te perguntei um dia se algum livro bom, aí você falou em português não tem nenhum. Mas nenhumzinho assim, nenhumzinho. Para começar, alguma coisa. Em português tem as Edas. Para quem quer saber os mitos, eu recomendo a Eda Poética e Eda em Prosa, da editora Barbudânia. São 2 livros de boa leitura. Tem também do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica. É um excelente autor, esse livro é muito legal e ele resume a Eda em prosa. Tem um livro que chama Mitologia Nórdica, da Mirella Faur, Mistérios Nórdicos. É um livro que mistura muito o Wicca, mistura muito conhecimentos mais modernos, né? O bom dele é que ele te fala sobre magias nórdicas que outros livros não falam. Então isso dá uma vontade de você aprender mais sobre outros livros, né? Eu não recomendo os livros do Edred Thorson mais. Ele, enquanto Stephen Flowers, ele tinha um trabalho muito bom acadêmico. Sim. O problema dele como Edred Thorson, eu vou falar e você vai ficar triste agora, é que ele foi iniciado pela AFA, Associação Folks, né? E agora ele está dedicando toda a renda de venda dos livros dele para essa associação supremacista. Então quem compra ajuda a associação. E aí ficou foda, né? Ah, não, eu sabia que ele fez parte, ele criou um grupo, ele saiu do grupo, que o grupo se tornou extremista, né? Aí agora, dessa nova eu não sabia, não.
Mas a Diana Paxton também, ela escreveu bastante coisa. Foram pessoas muito importantes para que a mitologia nórdica tomasse o tamanho que tomou. Então, são autores que eu acho importantes, né? E acho que a partir desses as pessoas vão conhecer outros. Agora, estrangeiros, eu recomendo o Lars Magnar Enochsen, a Maria Quirhaug, que acho que é uma das maiores autoras, né? Essa que vai dar o curso também, a Gudrun. Tem esse livro aqui, para quem lê inglês, sobre runas, para quem quer conhecer a história das runas. Bacana. Tribal Wisdom of the North. Tá. Tem uma pessoa perguntando aqui se tem alguma coisa sobre hoje. Ah, sim. E para quem gosta de informações brasileiras, para quem gosta de informações em português acadêmicas, eu recomendo o Núcleo Neve. É o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos. Eles produzem muito conteúdo em português sobre mitologia nórdica e eles têm traduções, várias traduções em português. Tá. E fazem aulas gratuitas no YouTube sobre vários assuntos. Bacana. A Paxton tem um livro sobre Odin em português, não tem? Tem. Ela tem um livro que chama, acho que Sabedoria de Odin. E tem um livro em português também que eu recomendo, agora que eu lembrei sobre Odin, que se chama Deus para mim é Odin. O nome da autora é Susan e ela faz parte do Neve. Acho que ela é doutora em História da Religião e ela é pagã. Bacana. Bem legal. Lembrei de uma dúvida que eu tenho. Tarô de cultura nórdica. Me pareceu pelo seu relato que a descendência acabou na linhagem cigana. Mas isso seria assunto para outra conversa. A galera tá pirateando os livros dele mesmo. É assunto para outro papo. Seria o Kaique tá aqui. Eu não esperava isso do Flowers. É porque aqui em Telema ele é bem conhecido por conta de Grimórios. E questão histórica de Grimórios, o Flowers é muito bom. Mas ele enquanto Flowers, ele publicou muita coisa importante dentro da runologia. Ele é um runologista, um acadêmico muito importante. Eu acredito que aconteceu alguma coisa no sentido de compra de direitos autorais. Porque a AFA comprou os direitos autorais dos livros dele. Não foi ele que doou os direitos autorais, entendeu? Então eu acho que pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, eu não conheço o suficiente para saber. Mas nos livros ele sempre faz críticas a esse tipo de coisa, então pode ser que tenha acontecido algo. Nossa, pessoal. Bem, muito obrigado pela vinda, gostei muito. Eu também. Tá? E a gente não arranhou nada do assunto ainda. A gente nem cada coisa falou que você... da Marvel. A gente não falou da Marvel, né? Então isso fica para a próxima live. O gancho para uma próxima. Né? Porque você abriu aqui várias portas para a gente aqui. E quem sabe, se você aceitar, você voltar para a gente focar em algum tema específico. Beleza? Show, voltamos sim. Depois eu vou disponibilizar, gente. Para quem chegou só no final, eu vou disponibilizar no perfil. Tá, joia. 2 horas passaram rapidão. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Valeu você por ter aceitado. Marvel é canônico. A barriga do Thor da Marvel, para mim, é a coisa mais canônica que existe. Foi, né? Aquilo lá você deve ter adorado. Eu ainda sou digno. Beleza? Helga, brigadão. Obrigada, boa beijão. Noite. Valeu, gente. Valeu, gente. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.